Olá, caiu aqui a nossa conexão, mas já retornamos. Vamos esperar um pouquinho para o pessoal voltar para a gente continuar. Problema aqui com a conexão do Instagram. O Instagram cortou aqui a nossa transmissão, mas já estamos de volta sem nenhum prejuízo para a gente poder dar continuidade aí aos nossos trabalhos. O pessoal está voltando, vamos chegando. Tereza está entrando. A gente continua, a Adele também já está voltando. Houve um probleminha com a conexão do Instagram aqui, mas a gente já retornou. Chegando aqui o Rodrigues também, Albuquerque, Edmel, o pessoal está voltando. Vamos esperar só um minutinho. A Helena voltou, o Thiago estava aqui, no caso, informando ao pessoal que houve um problema com a transmissão do Instagram, por isso que cortou aqui a nossa transmissão, mas já estamos de volta. Sejam muito bem-vindos, né, quem está chegando agora, e vamos dar continuidade aí à nossa temática. Pois bem, falávamos, pessoal, das regras gerais da prescrição. Definimos o que é a prescrição, a finalidade da prescrição, e as regras gerais aplicáveis à prescrição, né? Basicamente são 4 regras. Aquela no sentido de que, primeiro, a prescrição ela extingue a pretensão e não o direito. Os prazos prescricionais, eles são previstos em lei e não podem ser alterados por acordo, por vontade das partes. A prescrição é uma matéria que ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, e a prescrição que começa a correr contra uma pessoa, o prazo prescricional continua aí contra o respectivo sucessor. Quando a gente vai falar de prescrição trabalhista, a pergunta é: quanto tempo eu tenho para demandar um determinado direito trabalhista? Como é que eu vou contar, qual é o prazo que eu tenho e como é que eu vou contar esse prazo? A regra geral dos prazos prescricionais trabalhistas a gente encontra no artigo 7º da Constituição Federal, inciso 29. Lá na Constituição Federal, dentro dos direitos fundamentais dos trabalhadores, existe a previsão da ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, no prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. Ixi, professora, que coisa grande, que misturada é essa? Mistura prazo de 5 anos com prazo de 2 anos. Vamos entender o que o legislador constitucional está querendo aí nos dizer. Primeiro é que a prescrição, aí vem muito bem definido na Constituição Federal, é em relação à ação, ratificando aí o entendimento lá do Código Civil de que a prescrição extingue a pretensão e não o direito. A prescrição trabalhista, pessoal, é quinquenal, é de 5 anos. Significa dizer que eu só tenho garantido em determinada ação judicial os direitos, os créditos vencidos para determinado trabalhador em relação aos 5 últimos anos contratuais. Ah, professora, mas meu contrato só foi de 1 ano. Beleza, você tem garantido aí o seu ano contratual em relação aos créditos que você pretende postular, horas extras que não foram pagas. As horas extras que não foram pagas, você pode estar entrando com uma demanda judicial e retroativo até 5 anos, você garante os direitos. Se o seu contrato durou menos de 5 anos, então não existe nem essa controvérsia, não existe nem aí essa dúvida. Porém, associado a esse prazo de 5 anos, nessa garantia de direito, a gente tem outra limitação objetiva. É os 2 anos contados após a extinção contratual.
O contrato foi extinto. O contrato foi extinto, houve o término contratual. Da data desse término contratual, o empregado, que entenda aí que teve seus direitos lesados, ele tem o prazo de 2 anos para demandar em juízo, para entrar com ação, para propor a ação. E se passar esses 2 anos? Se passar esses 2 anos, ele perde a pretensão, ele não perde o direito. Se o empregador quiser espontaneamente pagá-lo, pode acontecer, o que não é, obviamente, o que a gente está acostumado a ver. Mas se o empregado passar esses 2 anos, ele não tem mais direito à pretensão. A pretensão dele está prescrita. E aí, pessoal, faz o quê? Não tem o que fazer. O Instituto da Prescrição, ele é um instituto que ele vem estabilizar as relações jurídicas. Então, se você demorou muito para postular o direito, realmente a consequência jurídica é você não tem mais direito a essa pretensão. O direito ele está prescrito, você não tem como cobrar, você não tem como demandar esse direito. Ah, então o juiz não vai nem analisar o direito, não vai. O juiz não vai produzir prova? Não, não vai, não vai. Se o juiz reconhecer a prescrição, sua demanda ela vai ser extinta com fundamento aí na prescrição da pretensão. Então, do dado objetivo, do fato objetivo da extinção contratual, eu pego essa data e eu conto 2 anos. É o prazo máximo que o empregado ele tem, que ele possui, para estar postulando eventual direito. Observado esse prazo de 2 anos, da data que esse empregado ajuizar a demanda, eu conto o retroativo, que prazo pessoal? O prazo dos 5 anos. Eu faço, no caso, a contagem retroativa daqueles créditos, daqueles direitos que esse empregado teria, retroativo a 5 anos. Então, vocês têm que observar 2 datas importantes nessa temática da prescrição. Que datas? Primeiro, a data de extinção contratual. Primeira coisa, chega lá um reclamante, um ex-empregado, um cliente no seu escritório querendo propor uma demanda. Primeira coisa que você tem que fazer, obviamente, além de analisar o direito em si, é ver se esse direito não está prescrito. Primeira pergunta que você vai fazer, quando foi o término contratual? Desse término contratual, você conta aí os 2 anos para ver se realmente o direito não está prescrito. E essa é a primeira data importante. E a segunda data importante, o dia do ajuizamento da ação. Por quê? Porque é pelo ajuizamento da ação que você vai fazer a contagem retroativa dos 5 anos para ver quanto tempo de contrato, quanto tempo de contrato vigeu em relação àqueles direitos que estão sendo postulados, que estão sendo cobrados na ação. Então, vamos pensar, pessoal, num contrato de trabalho que se iniciou em janeiro de 2013, terminou em março de 2018 e a demanda foi ajuizada em janeiro de 2020. Existe prescrição bienal nesse caso, contrato janeiro de 2013, término contratual em 2018 e ajuizamento da demanda em 2020. Em relação ao término contratual, nós não teríamos, no caso, ainda a fluência daquilo que nós chamamos de prescrição bienal, dos 2 anos da extinção contratual. Mas, pela data do ajuizamento da ação, janeiro de 2020, nós teríamos a incidência da prescrição quinquenal. Então, no caso, os direitos inerentes a esse contrato somente restariam garantidos de 2015. Janeiro de 2020, ajuizamento da ação, menos 5 anos da janeiro de 2015. Muito embora essa pessoa tenha trabalhado desde janeiro de 2013,
ele só vai ter direito, ele só vai poder se socorrer do judiciário em relação aos créditos vigentes entre janeiro de 2015 e janeiro de 2020. Ocorre que o contrato acabou em 2018. Então, nesse caso, ficaria limitado esse período contratual de 2015 a 2018. Compreendemos, pessoal, a incidência dos prazos prescricionais previstos na Constituição Federal. É isso que a gente fala, que a gente está se referindo quando a gente quer falar em prescrição bienal. Tem prescrição bienal, é a mesma coisa de dizer, já ultrapassou os 2 anos após o término contratual. E quando a gente fala em prescrição quinquenal, é a contagem retroativa dos 5 anos com base na data do ajuizamento da ação, para você ver qual é o período contratual ali, de forma retroativa, que vai pegar para fins, né, de questionamento, para fins de uma demanda, onde há cobrança de determinados direitos trabalhistas. Isso é a prescrição quinquenal e a prescrição bienal previstos aí na Constituição Federal, que esses sim são os prazos prescricionais quando a gente fala em prescrição trabalhista. Ah, professora, então não é Código Civil? Código Civil fala em 3 anos, fala em 1 ano, fala em 5 anos. Não, esqueçam. Matéria trabalhista, prazo prescricional, a gente encontra na Constituição Federal, encontra também na consolidação das leis do trabalho. Mas a CLT só vem repetir esses prazos que estão previstos na própria Constituição Federal. E aí, pessoal, nós temos aqui algumas temáticas. Prescrição em relação ao pedido de FGTS. Conforme a Lei 8.036 de 90, a prescrição do FGTS era trintenária, era de 30 anos. O que significava isso? Significava dizer que, da data do ajuizamento da ação, eu contava retroativamente aí 30 anos para garantir os meus direitos a título de FGTS, de cobranças, recolhimentos de FGTS. Diferente do meu quinquênio trabalhista. Então, em relação ao FGTS, existia essa peculiaridade. Qual era a peculiaridade? A prescrição, conforme a lei do FGTS, era uma prescrição muito maior do que a prescrição prevista para os créditos trabalhistas em geral, previstos lá na Constituição Federal. E aí, pessoal, essa discussão, ela foi judicializada, né, e foi levado ao Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo Tribunal Federal, no caso, ele decidiu? Ele igualou os prazos prescricionais em relação a qualquer crédito trabalhista e ao FGTS. Então, atualmente, desde, né, da ciência da decisão do Supremo, que foi em novembro de 2014, tanto a prescrição do FGTS como a prescrição de qualquer outro crédito trabalhista vai observar essas limitações do período de 2 anos contado da extinção contratual e do período retroativo de 5 anos. Nós não temos, desde a decisão do Supremo, isso foi em 2014, nós não temos mais a questão, não é mais aplicável e reconhecida a prescrição trintenária de 30 anos do FGTS. E aí, pessoal, o Supremo Tribunal Federal e o TST, Tribunal Superior do Trabalho, seguindo a linha de entendimento do STF, modulou os efeitos em relação ao que estava previsto na súmula 362 do TST, que falava da prescrição do FGTS, reconhecia como sendo trintenária, modulou os efeitos que a partir de 14 de novembro
de 2014, que foi a decisão do Supremo, o que viesse a acontecer primeiro era o que seria aplicável. Então, a partir de 14 de novembro de 2014, o que se consumasse primeiro, por quê? Porque a prescrição trintenária já estava em curso, é que seria aplicável para determinado empregado que estivesse cobrando crédito aí de FGTS em demanda judicial. Então, como é que a gente ficou? O que se consumar primeiro, pessoal, significa que de 13 de novembro, de 14 de novembro de 2014 a 13 de novembro de 2019, já passaram os 5 anos. Então, a gente pode hoje entender, né, que não tem mais nem essa discussão aí do crédito trintenário para o FGTS, porque inclusive já passou o prazo, né, estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para o que se consumasse primeiro, ou a prescrição quinquenal ou a prescrição trintenária. Só vai valer essa prescrição trintenária, só valeria para os contratos que vigeram entre 13 de novembro de 1989 a 12 de novembro de 2019. Então, praticamente hoje, nós não temos mais em vigência o transcurso ainda residual dessa prescrição trintenária para o FGTS. Todos os direitos, né, que poderiam ser exigidos com o início dessa prescrição do FGTS em relação à prescrição trintenária, eles se encerraram em 13 de novembro de 2019. Então, hoje o que a gente encontra é realmente a prescrição quinquenal para a cobrança dos depósitos mensais de FGTS, isso já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e já adequado na súmula 362 do TST. Prescrição de FGTS também segue o padrão trabalhista, que é aquele padrão ali quinquenal, de 5 anos, observada a limitação de 2 anos, né, da extinção contratual. Uma novidade trazida, pessoal, pela reforma trabalhista, que merece aí o nosso destaque, merece a nossa atenção, é a questão da prescrição intercorrente. Sempre a gente conviveu com esse dilema, sempre a gente conviveu com essa questão, essa insegurança. O Supremo Tribunal Federal tinha entendimento, a STF tinha entendimento, no sentido de se aplicar ou não a prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente? A prescrição intercorrente é um instituto que extingue a pretensão porque o processo ficou parado muito tempo. Ou seja, eu como autor do processo ou eu como condutor do processo, deixei o meu processo parado, não movimentei o meu processo, e como eu não movimentei o processo ele, né, foi extinto em razão dessa prescrição intercorrente. O que a gente tem que entender em relação à prescrição intercorrente? Para a aplicação da prescrição intercorrente, eu tenho que já ter um processo em curso. Eu não falo, pessoal, em prescrição intercorrente se eu não tenho um processo judicial, se eu não tenho uma demanda judicial. Só tem sentido eu falar em prescrição intercorrente se já existe o processo judicial. O resto eu vou aplicar aquelas prescrições previstas no artigo 7º da Constituição Federal. E, em relação à prescrição intercorrente, previu o legislador reformista da reforma trabalhista que o prazo dessa prescrição intercorrente é de 2 anos. Ou seja, o que o legislador ele veio nos dizer? Olha, se o teu processo ficar 2 anos parado, 2 anos sem movimentação, esse processo ele vai ser extinto. Vai ser extinto pela aplicação do Instituto da Prescrição Intercorrente. O que pensou o legislador? Quem está litigando, quem está conduzindo um processo,
tem interesse, no caso, que esse processo seja movimentado. E essa mudança de paradigma, pessoal, veio com a reforma justamente porque a reforma trabalhista retirou, né, do juiz do trabalho aquela obrigação de conduzir a execução de ofício. Eu não sei se vocês se recordam disso, mas antes da reforma trabalhista, o juiz praticamente ele movimentava a execução, muitas vezes sem a participação do autor, sem a participação do réu, diligenciando na busca de patrimônio, diligenciando aí na procura de bens. E a reforma trabalhista mudou essa postura do juiz no sentido de que, né, a execução ela não vai mais tramitar de ofício e juntamente e em razão disso, como o juiz não teria mais essa obrigação de impulsionar a execução sozinho, veio a questão da prescrição intercorrente. Ora, se a parte que é credora não impulsionar, então não tem sentido a existência do processo. Daí vi fixado o prazo de 2 anos para a prescrição intercorrente trabalhista e aplicável à fase de execução. Quando a gente vai fazer a leitura do artigo 11A da CLT, o legislador deixa muito claro que a prescrição intercorrente ela se inicia quando o exequente. O legislador utiliza nominalmente a palavra exequente, no sentido de que o processo já está na fase de execução. Então, quando eu falo em prescrição intercorrente, eu vou falar em processo parado na fase de execução há mais de 2 anos. Aí é aplicável a prescrição intercorrente. E como é que eu começo a contar a prescrição intercorrente? A gente viu que lá na fase de conhecimento, em relação à prescrição do crédito em si, nós temos 2 marcos de contagem. O marco, primeiro, da extinção do contrato de trabalho e o marco do ajuizamento da ação. Aqui na prescrição intercorrente, aplicável à fase de execução, ou seja, o processo não pode ficar paradão ali na fase de execução, eu também tenho um marco de contagem desses 2 anos. E qual é o marco de contagem dessa prescrição nessa fase de execução? É justamente quando o exequente ele é intimado a requerer ali o que de direito, a apresentar bens, a movimentar o processo de execução, a fase de execução, e o exequente não faz. Então, intimado o exequente do despacho, da determinação, que ele deve cumprir a determinação judicial no curso da execução, e colocando-se esse exequente aí inerte, a partir daí começa a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Professor, e tem que ir para arquivo provisório, tem que despachar mandando para arquivo, tem que despachar reconhecendo que a partir daí começa a fluir o prazo prescricional, não precisa nada disso. A gente antes falava no arquivo provisório porque aplicava a lei do executivo fiscal de forma subsidiária para aqueles que entendiam que era aplicável a prescrição intercorrente no processo do trabalho. A reforma trabalhista veio resolver tudo isso. Não tem que ir para arquivo provisório, não tem que fazer nada. O que o juiz tem que fazer? A execução ela não caminha mais de ofício. O processo está lá parado. O juiz, por um mero despacho, pode dizer assim, requer ao exequente o que de direito. Apresente o exequente bens a fim de dar prosseguimento na execução. Requer o exequente a medida necessária para prosseguimento na execução. Pronto, intimou o exequente a partir desse despacho. E o exequente não fez nada, obviamente contados aí da data, né, do prazo fixado pelo juiz, a partir daí já começa a contagem da prescrição intercorrente. Completou os 2 anos, sem que o exequente não tenha requerido nada,
que o juiz faz? Despacha reconhecendo a prescrição intercorrente com base no artigo 11 da CLT e, no caso aí, extingue o processo. Então, não tem mais negócio de arquivo provisório, não tem mais nada de mandar para arquivo provisório por 2 anos, para começar, no caso, a contagem do prazo. Então, o que é que nós temos, pessoal? Nós temos a prescrição trabalhista bienal conjugada com a quinquenal, e nós temos a prescrição intercorrente nessa fase executiva de 2 anos, contada essa prescrição intercorrente a partir do despacho que intimou o exequente para cumprir uma determinação e o exequente assim não fez, no curso da execução começou a fluir esse prazo. A consequência, quando o juiz, no caso, reconhece a prescrição, é a extinção do processo. Você não vai ter uma sentença meritória no sentido dos pedidos serem julgados parcialmente, serem julgados procedentes parcialmente ou improcedentes. Não, extinguiu a pretensão, o processo acabou e essa questão, o mérito em si, ele não vai mais ser analisado por meio de outro processo. Pessoal, existem casos, né? A quem interessa, na verdade, essa alegação da prescrição. Quem é o maior interessado dentro do processo judicial a levantar a prejudicial de prescrição? A prescrição, ela se apresenta como uma prejudicial, que ela impede o julgamento meritório, impede a análise do objeto em si da lide. Ora, vai interessar ao réu. É bom, não é bom não, para advogado de empresa, né? Para advogado do devedor. Quando você pega, vai fazer uma contestação, que você vê que o direito, a pretensão está nitidamente prescrita. Não é uma defesa boa, pessoal, de se fazer, olha que está prescrito, porque é o reconhecimento dessa prescrição, o juiz ele não vai poder, né, se afastar o reconhecimento dessa prescrição, se não tiver ocorrido alguma das causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Pois bem, pessoal, a alegação de prescrição vai interessar ao réu, ao devedor, ao empregador, aquela pessoa que está no polo passivo da reclamação trabalhista. E o devedor, ele vem geralmente, né, ele levanta a questão da prescrição na contestação, que é recebida em audiência. Então, muitas vezes, o que a gente vivencia no caso, lá na hora da audiência? A gente recebe a contestação, tem essa prejudicial de prescrição e, muitas vezes, o juiz, no caso, chega a instruir o processo todinho, chega a colher prova, sem analisar ali aquela prejudicial de prescrição, para, na sentença, por exemplo, reconhecer prescrita a pretensão. Então, a gente tem que ter cuidado, pessoal, com a produção de ato processual desnecessário. Se é um caso evidente de prescrição, vocês podem, enquanto patronos aí do reclamado, do empregador, tá pedindo ao juiz ali em audiência, doutor, analisa aí a questão da prescrição antes da gente começar uma instrução. Porque, veja bem, não tem sentido a gente instruir um processo que possivelmente vai estar prescrito. Isso é praticado processual desnecessário. Então, é necessária essa intervenção do advogado quando a prejudicial de prescrição é levantada em contestação, nesse sentido, doutor juiz, aprecie logo aí essa prejudicial. Se for, pessoal, uma análise simples de contagem de datas, que o TRCT está lá, que não houve interrupção da prescrição, que não houve suspensão da prescrição, que não é aqueles casos onde o empregado ele é seletista, trabalha como seletista, mas depois continua uma prestação de serviços autônomos e ao pedido do reconhecimento do vínculo pelo período total. Se não são esses casos, medidas que interferem na suspensão do prazo prescricional, na interrupção do prazo prescricional, ou, né, nesse exemplo que eu dei de contrato único, vocês podem estar, por economia processual, pedindo ao magistrado que ele, se
manifeste acerca dessa prescrição ali mesmo em audiência. Não tem nenhum problema em relação a isso. Já aconteceu, no meu caso, quando era evidente a prescrição, tinha lá nos autos o TRCT. O Saboia está aqui dizendo que está sem áudio. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Estão me ouvindo? Só me confirme aí pra gente continuar. Estão conseguindo me ouvir? Ah, beleza, Flávia. Obrigada. Já aconteceu, pessoal, lá em audiência, eu recebi uma contestação. Na contestação tinha prejudicial de prescrição. Era uma prescrição bienal, contada do término contratual, tinha o TRCT acostado aos autos pelo próprio reclamante e ali mesmo em audiência já foi feita a análise da prejudicial de prescrição, já foi julgado o processo e já foi extinto o processo com base nessa prescrição, tudo resolvido ali em audiência. Então, é uma boa conduta quando, pessoal, não há dúvidas, não existe dúvidas, não param dúvidas quanto à fluência de prazo prescricional. É interessante que o patrono do reclamado, né, chame a atenção ali do juiz. Ó, doutor, não quer apreciar logo a prejudicial de prescrição para evitar o quê? Qual é o objetivo, pessoal? É evitar aquelas instruções pesadas, as instruções demoradas, oitiva de testemunha, colher toda a prova para depois o juiz ver que o direito estava prescrito. Eu já vi casos, pessoal, de que foi feita até perícia. Tinha a prescrição trabalhista, não sei, o juiz não observou, não viu na contestação, o advogado também nada falou em audiência, foi determinada perícia, juntaram quesitos, depois o perito teve que fazer laudo complementar, para quando o juiz, no caso, né, foi sentenciar, estava ali prescrito, no caso, o direito, a pretensão, e todos aqueles atos processuais que foram praticados ali, né, ficaram sem serventia e a perícia ainda teve que ser custeada. Em relação à prescrição, pessoal, ano passado, isso, né, tem sido objeto aí de polêmica, em razão da pandemia, a Lei 14.010 de 20 suspendeu os prazos prescricionais. Essa lei 14.010 e 20, não se preocupem, está no material de vocês que foi lá para o Telegram, vai lá para o Telegram logo após a aula. Disse o seguinte, essa lei regulou as relações jurídicas privadas. Em regulando essas relações jurídicas privadas, aplica-se ao direito do trabalho e suspendeu os prazos prescricionais a partir da publicação da lei, que foi, né, em junho, no caso, de 2020, até 30 de outubro de 2020. Então, pessoal, nós tivemos, no caso, uma, digamos assim, parada no curso dos prazos prescricionais, trabalhistas também, entre 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020. O que significa isso? Numa prescrição bienal trabalhista, contada da data da extinção contratual, se já tivesse passado o primeiro ano, você ia parar o que ali? Para um pouco mais de 4 meses. E só recomeça a contagem a partir de 30 de outubro de 2020. Então, os prazos que estavam em cursos, os prazos prescricionais, inclusive em relação à prescrição intercorrente, por aplicação dessa lei, deram uma parada na contagem. Deram uma parada na contagem de 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020. E após essa parada na contagem, por estarem suspensos, os prazos recomeçaram de onde pararam, porém, a partir de 1º de novembro de 2020. E isso, pessoal, é uma coisa a ser observada. Por que é uma coisa a ser observada? Porque nós estamos em janeiro de 2021.
Então, se você tinha um direito que estaria prescrevendo nesse período, possivelmente você ainda vai ter o direito de postular, o direito de entrar com a ação, ainda tem a pretensão até, no caso, março de 2021 desse ano, talvez um pouquinho até abril, contando dia a dia aí de 2021. Então, tem muita demanda que já estaria prescrita, se não fosse por essa suspensão desses prazos, mas que tiveram esse prazo postergado aí por mais 4 meses e um pouquinho, 4 meses e 15 dias, 20 dias mais ou menos, por conta da aplicação da Lei 14.010 de 2020. Então, quem vai estar entrando com ação esse ano, quem vai estar entrando com processo novo esse ano, dê uma observada na suspensão dos prazos de prescrição previstos na Lei 14.010 de 2020, que se aplica aos prazos prescricionais trabalhistas e que suspendeu de fato essa contagem entre 12 de junho de 2020 até 30 de outubro de 2020. Ok? Vamos ver aqui, nós temos alguns comentários, algumas perguntas. Vamos dar aqui. Vamos lá. Vou voltar aqui um pouquinho. Vamos ver aqui. A Antônia está comentando, didática maravilhosa. Obrigado, Antônio. O Hamilton está perguntando, mesmo com o período da pandemia, a prescrição bienal está mantida? A não ser que haja mudança legislativa, prescrição bienal está mantida para fins trabalhistas, a previsão é na Constituição Federal, a gente não teve nenhuma alteração em relação ao prazo prescricional, apenas a suspensão, com base na Lei 14.010 de 2020. O pessoal aqui confirmando o áudio. Vamos lá aqui. A prescrição sempre é um tema polêmico, sem dúvida. Professora, a Ana está perguntando, para a contagem do prazo, utiliza a projeção do aviso prévio? Excelente pergunta, Ana. Sim, a projeção do aviso prévio, o período do aviso prévio, ele vai integrar o período contratual para todos os fins legais. Então, quando a gente vai fazer a contagem do prazo prescricional, a gente tem que observar a data do término do aviso prévio, seja ele trabalhado ou seja ele indenizado. A data que vai, no caso, para a carteira como data de saída é a data correspondente ao fim do prazo do aviso prévio, seja ele indenizado ou seja ele trabalhado, uma vez que o período do aviso prévio integra o contrato de trabalho para todos os fins legais, ok? Nós temos alguns casos práticos aqui, pessoal, que a gente tem que estar discutindo, né? Primeira coisa, a questão da fluência dessa prescrição trabalhista e nos pedidos, nas demandas, nas ações que trata de anotação de CTPS. De antemão, eu já adianto para vocês, pessoal, que nas ações declaratórias, como é o caso, por exemplo, do reconhecimento de um vínculo empregatício, que eu não trato com verbas pecuniárias, que eu não trato com condenação, eu não posso, no caso, entender pela prescrição da pretensão. A prescrição só vai se aplicar para créditos, para aqueles pedidos cuja natureza jurídica demanda uma sentença condenatória, uma obrigação de pagar. Nas ações meramente declaratórias, onde eu não tenho condenação, onde não tenho obrigação de pagar, não adianta arguir a prescrição, que não vai se aplicar a prescrição. Professora, que interesse, por exemplo, um trabalhador pode ter
numa demanda de reconhecimento de vínculo que já esteja toda prescrita para não receber nada? Muito interesse jurídico. Primeiramente, para fazer prova na Previdência Social, para fins de contagem de tempo de serviço, para fins de aposentadoria, seria um legítimo interesse para que ele obtivesse perante a Justiça do Trabalho uma sentença meramente declaratória de que existia um contrato de trabalho entre determinado período. Existe sim, pessoal, bastante interesse jurídico em demandas meramente declaratórias, de declarar uma relação de fato, no nosso caso mais corriqueiro, o reconhecimento do vínculo empregatício, para fins aí previdenciários. E esse tipo de demanda não vai, no caso, desafiar a incidência da prescrição. Também, né, tá perguntando aqui a Ana, o caso também de fornecimento de PPP, sim, para a obrigação de fazer. Em relação àquelas obrigações de fazer entrega de PPP, também não vai prescrever, só vai prescrever em relação àquelas verbas de natureza pecuniária, que demandam uma sentença condenatória, traduzida aí numa obrigação de pagar. Tema também muito polêmico, pessoal, é a questão da contagem do prazo prescricional naquelas ações que envolvem acidente de trabalho. Em especial quando a gente trata dessas doenças ocupacionais. Quando é que começa a contagem do prazo prescricional nessas demandas de doença ocupacional? No caso de doença ocupacional, no caso de acidente de trabalho, a contagem do prazo prescricional vai se dar diante da consolidação das lesões. Esse empregado ele estava doente no curso contratual, ele já foi demitido, já passou mais de 2 anos no caso da demissão, e depois de 5 anos que ele foi demitido é que ele vem entrar com ação alegando que adquiriu, por exemplo, uma LER em razão da função exercida no antigo empregador. Pessoal, nos casos de acidente de trabalho, pode acontecer de realmente a enfermidade ela só ficar provada, ela só ficar caracterizada muito tempo depois da extinção contratual. É por isso que nesses casos não vai valer a aplicação daquele prazo bienal da prescrição contados da extinção contratual. Por quê? Porque só nasce para o titular a pretensão diante da lesão. Como é que eu posso iniciar a contagem de um prazo prescricional em relação a uma lesão, em relação à ofensa a um direito que eu ainda nem sei que eu tenho? Eu estou doente, mas eu ainda não tenho essa ciência inequívoca, que a jurisprudência chama, de que a doença ela se deu em razão do meu trabalho. Eu só vou descobrir isso tempos depois. Muitas vezes eu só vou descobrir isso na própria ação judicial, quando há a determinação, né, no caso da realização de uma perícia específica. Então, no caso de acidente de trabalho, a contagem do prazo prescricional não vai ter como marco a extinção do contrato de trabalho, a não ser que, durante a vigência do contrato de trabalho, o empregado tenha essa ciência inequívoca de que ele adquiriu a enfermidade em razão da função exercida para o empregador. E aí são aqueles casos que, na fluência do contrato de trabalho, ele se afastou previdenciariamente, houve a CAT, a emissão da CAT, esse empregado fez várias perícias no INSS, constatando mesmo a correlação entre enfermidade e função para este empregador. Mas nos casos em que o empregado não sabe nem que tem a lesão,
a contagem desse prazo prescricional só vai se iniciar da ciência inequívoca dessa lesão, que pode ser com uma perícia no INSS, pode ser com uma perícia na própria Justiça Federal, no intuito de se conseguir determinado benefício previdenciário, pode ser com a perícia no âmbito do processo judicial trabalhista, onde fica atestada aí a correlação entre enfermidade e lesão. Então, nessa temática acidente de trabalho, a gente foge à regra geral e o prazo prescricional ele será contado a partir da ciência inequívoca da lesão sofrida e enfrentada pelo empregado. Bom, a Neide está perguntando qual seria o valor da causa em uma ação declaratória e você vai ter que atribuir um valor para fins fiscais. Geralmente, os valores atribuídos em relação às ações meramente declaratórias, já que eu não tenho uma pretensão em pecúnio, são valores baixos. Tem gente que coloca um salário mínimo, 2 salários mínimos, né? Quando é uma obrigação de fazer correspondente ao que seria uma indenização pela não observância, essa obrigação de fazer. O importante, Neide, é que você atribua um valor da causa para fins fiscais. Há de ser um valor mais baixo, porque você não tem pedidos liquidados, e ter cuidado aí com a questão sempre da sucumbência. Mas ele está perguntando, a actionato pode contar a partir da perícia nos autos do processo e não na perícia realizada no INSS? Basílio, você tem que observar qual é o objeto da perícia que foi realizada no INSS. Porque lá no INSS pode ter sido feita uma perícia que atestou o acidente de trabalho, atestou o nexo de causalidade e também, no caso, confirmou aí a enfermidade. Então, essa perícia do INSS serviria, no caso, para fixar a pretensão. Tem que ver direitinho qual foi a abordagem da perícia do INSS. Se foi decorrente da CAT, por exemplo, né, possivelmente a lesão já ficou provada e possivelmente o empregado já poderia exigir determinada reparação. No caso de acidente de trabalho, a Ana está perguntando, né? E a aposentadoria por invalidez, o prazo seria quinquenal, uma vez que a suspensão do contrato... Ana, essa é uma pergunta interessante. A suspensão do contrato de trabalho não se confunde com a suspensão do prazo prescricional. São institutos diferentes. Ainda que o contrato de trabalho ele esteja suspenso, há a fluência do prazo prescricional. Então, em relação à aposentadoria por invalidez, sempre ele vai garantir somente os 5 últimos anos. E aí tem que ver toda aquela questão, se é uma prescrição parcial, se é uma prescrição total, se vai extinguir o direito todo ou se não vai, se a lesão ela é sucessiva, se a lesão ela se repete, a gente vai ter que analisar tudo isso. Mas a suspensão do contrato de trabalho em si não significa a suspensão do prazo prescricional. Nós tivemos um exemplo agora, ano passado, que a própria lei que determinou a suspensão do prazo prescricional. Ok, pessoal? Bom, se essa aula lhe serviu, se essa aula foi útil, então bate um print aí da tela, marca o direito do trabalho em debate, tá bom? Agradeço aí a atenção de vocês, mais uma excelente aula nas nossas quartas-feiras à noite, sempre aqui. Lembrando que o material referente à aula com essa legislação vai lá para o Telegram, então se você ainda não se inscreveu, aproveite, né, e se inscreva, no caso aí, lá no Telegram. E eu tenho um convite especial para fazer para você. Eu vou estar realizando aí a Semana Audiência Trabalhista na Prática, um evento 100% gratuito, 100% online, vai ocorrer nos dias 25, 27 e 29 de janeiro e você é o meu convidado para participar desse evento, Semana Audiência Trabalhista na Prática. Um link de inscrição está na bio, vai lá, faz sua inscrição e a gente se encontra, tá bom? Deixo aqui, pessoal, o meu boa noite, o meu muito obrigado, tá bom? E a gente vai estar se encontrando aí brevemente. Tchau, tchau!